Boa tarde. É um prazer, é um prazer estar no Festival do Conhecimento da UFRJ, comemorando aí os 100 anos da UFRJ. E eu venho trazer hoje aqui a apresentação das pesquisas sobre fatores humanos e TI, do grupo de pesquisa Humanitas da UFRJ. O meu nome é Mônica Ferreira da Silva. Não está passando. Eu estava falando. Compartilhe no stop screen. Compartilhe no start screen. Vem aqui em cima. Apresentação de slide. Não. Apresentação aí. Permitir. Mas não está passando aqui. Mas vocês estão me ouvindo? Desculpa, gente, problemas técnicos. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos vendo e ouvindo. Obrigada, Laiane. Desculpa. Então, dando prosseguimento aqui, eu sou coordenadora do grupo de pesquisa Humanitas. Estão vendo a minha tela? Sim, tá ok. Obrigada, gente. Então, eu sou coordenadora do grupo de pesquisa Humanitas, professora do corpo docente do PPGI. Fiz o meu doutorado no COPEAD, que é da UFRJ, fiz o mestrado na COP, sou graduada em informática também pela UFRJ. Então, assim, tenho muita gratidão pela UFRJ e é uma emoção estar podendo participar dos 100 anos aí da UFRJ. E o foco da nossa pesquisa aqui, né, é essa humanização, é perceber que o mundo, apesar de estar cada vez com altas tecnologias, a gente é movido também por altos sentimentos, é isso que faz a gente se mover. E se a gente busca, né, a palavra tecnologia, o significado da palavra, ela tem em si sempre uma ligação com a sociedade, o que a sociedade vê como importante para aquele momento, né, um lado mais humano. E é importante desmistificar, perceber que a gente, assim, nós não somos os únicos a usar tecnologia, né? A gente tem aí, os animais também usam tecnologia. E o importante é a gente relativizar o conceito, né, a noção de tecnologia, a fim de entender os aspectos envolvidos nessa aplicação em determinada sociedade. Questionando a visão utilitarista aí que só vê a parte assim realmente da utilidade da tecnologia e não toda a significação que existe dentro do contexto onde é usada, né? Então a tecnologia ela pode ser vista como um sistema intelectual e social altamente complexo, né? Com mais uma forma de expressão da cultura. E aí eu trago um autor
que ele fala que a gente costuma ver a tecnologia de forma fetichizada, né? De uma forma, ou assim, pelo sonambulismo tecnológico, onde a gente acha que a tecnologia é apenas uma ferramenta, né? Como se ela não tivesse um valor social, e outra forma, o determinismo tecnológico, onde parece que a tecnologia, né, ela é o que está no poder, né, a tecnologia que muda o mundo, né? E ele convida a gente para um novo olhar, para um olhar onde a tecnologia é um fenômeno fundamentalmente social, construído pela sociedade, né? A tecnologia ela é aceita ou não aceita conforme uma determinada cultura. Tá? Então, ele traz essa natureza humanizada da tecnologia. Então, as coisas, elas nunca são simplesmente coisas, né? Há uma significação que acompanha isso. Então, a gente foge um pouco dessa função pragmática e olha nas nossas pesquisas para essa função, né, mais de significado que a tecnologia traz, buscando aí o sucesso na percepção que os humanos têm da tecnologia e não só nas características que a tecnologia tem. Então, a gente faz isso nas pesquisas, né? Analisa o componente humano não somente como a parte que recebe os impactos de uma tecnologia, né, soberana, mas sim como um agente ativo e indispensável para o êxito da tecnologia. Então, o Humanitas tem como lente teórica, né, esse objetivo de estimular um olhar mais humano sobre o desenvolvimento e uso de tecnologias da informação. E a nossa busca é de gerar reflexões e mudanças, né, mudanças de comportamento, tanto em pesquisadores quanto em empresas, usuários de TI e governo. Atualmente, a gente vem aplicando nossas pesquisas na área de saúde e educação e também um pouco em gestão, né, na gestão de negócios. A gente tem pesquisas aplicadas com esse olhar nessas 3 áreas, basicamente. E para fazer essas pesquisas, a gente usa vários métodos de pesquisa, né? Também é um dos nossos diferenciais testar alguns métodos dentro da ciência da computação, né? O Design Science Research, experimento, né, que já é mais antigo. Também a gente tem métodos de revisão sistemática de literatura, ou revisão, mapeamento também. A gente tem usado todos esses métodos. Usamos também alguns modelos, quando a gente está com um método mais quantitativo, a gente usa alguns modelos de adoção de tecnologia, né? Verificando se esses modelos são adequados para a visão que a gente tem aqui no Brasil. E que tecnologias a gente testa, né? A gente acaba testando aí as novas tecnologias, as inovações tecnológicas, né? A gente tem algumas pesquisas em métodos ágeis, que a gente vê que a cultura assim, permeia e é um diferencial, né? É o que impacta muito a adoção de uma metodologia dessa, e outras estruturas conceituais que a gente vem testando aí nas nossas pesquisas. Como produções, né, como publicações e pesquisas já realizadas, o grupo a gente já tem um livro, alguns capítulos de livro, a gente tem alguns artigos publicados, né, eu peguei aqui dos últimos anos, algumas dissertações já concluídas, TCCs, né, são os trabalhos de conclusão de curso de graduação já concluídos com essa temática, com essa visão. E temos também teses de doutorado em andamento, a gente está aí com 3 teses de doutorado e 5 dissertações de mestrado em andamento. Algumas parcerias que a gente tem dentro do PPGI e fora do PPGI, né, do Programa de Pós-Graduação em Informática, a gente tem parceria com o Grupo de Gestão Estratégica de TI, o Grupo de Ergonomia e Novas Tecnologias e o Grupo Cores, que é o Laboratório de Redes Sociais. A gente tem também uma parceria que está se firmando agora com uma universidade na Austrália, essa Arte, e onde a gente vai verificar aí, né, como é que é o impacto da tecnologia com esse cuidado com os riscos climáticos que está ocorrendo cada vez mais no planeta. Aqui eu trouxe algumas fotos da equipe, né?
ao longo dos anos, então são muitas fotos de vários bons momentos aí de produção. E para hoje, o que a gente separou do Grupo Humanitas foi trazer para vocês algumas pesquisas do grupo. Então, eu vou apresentar agora para vocês o Elton Carneiro Marinho. Ele é doutorando do PPGI, professor colaborador da UFRJ e atua na decania. Depois a gente vai ter Deixa eu só botar o Elton no ar. Elton, seja bem-vindo. Elton está com problema na internet, me avisou aqui. Ele está se reconectando. Peço um minutinho, por favor. Botei aqui o do Elton. Elton, você pode entrar quando você quiser. Oi, boa Oi, tarde. Elton, boa tarde. Estou aqui compartilhando minha apresentação. Espera aí que ela ainda não apareceu. Você pode compartilhar novamente, por favor? Porque ela caiu aqui. Então... Foi? Foi. Agora foi. Agora está na tela. Bom, primeiro eu queria agradecer aí a professora Mônica pela oportunidade, agradecer ao UFRJ por tudo que ela proporcionou aí nesses anos para mim, tá? E a minha tarefa hoje, né, vamos dizer assim, é trazer o que eu apresentei no mestrado, mostrar um resumo do que é fatores humanos dentro do meu mestrado, como ele atuou ali dentro, tá bom? Bom, o tema da minha pesquisa era adoção de tecnologia na educação, né? Esse aí era o título, impacto dos fatores motivacionais na intenção de uso de uma plataforma EAD. Durante a apresentação vai ficar mais claro o que foi que eu quis fazer durante esse período, tá? Eu trouxe para vocês também um pouco do quem eu sou, né? Eu sou doutorando do programa de pós-graduação da informática do PPGI da UFRJ, sou mestre de informática pelo PPGI também, sou colaborador voluntário da UFRJ e servidor público com a decania, eu trabalho na decania do CCMN, tá? Coloquei assim em negrito, né, o mestre em informática, porque é o trabalho que eu trouxe hoje para apresentar para vocês, é o meu trabalho que me deu o título de mestre em informática. Tá? Começar falando aqui de fatores humanos, né, que a professora já explicou aí bem, mas que eu, assim, falar com as minhas palavras, né, é uma forma de projetar a tecnologia de forma a ser bem utilizada pelas pessoas, ou seja, não basta eu fazer um sistema, preparar alguma coisa e empurrar a goela abaixo, né? O público participa do desenvolvimento. Então, esses fatores que impactam nas pessoas, ou seja, é entender o comportamento das pessoas, suas habilidades, suas limitações e outras características do público, né, inerente ao projeto, né? É um foco muito grande nessa interação entre esse conjunto de coisas, a pessoa, a tecnologia, né, baseado na tarefa que ela tem. Bom, durante o meu mestrado, a tarefa que eu tinha que fazer era, eu peguei um trabalho do governo, né, o governo disponibilizou para o público um software de ensino à distância que tinha a intenção de preparar alunos do primeiro e segundo ano do segundo ano do ensino médio para que eles pudessem trabalhar como monitores, né, dos laboratórios de informática das escolas onde eles pertenciam. Tá? Então, a ideia era que eles fossem monitores e aí um curso foi oferecido para eles se ambientarem com essa função, né? Então, a ideia era monitorar ambientes informatizados, auxiliar. Esse era o tópico do curso. O meu público-alvo, então, a partir disso, né, que eram alunos do ensino médio, dos anos iniciais, primeiro e segundo ano do ensino médio, de escolas públicas do Rio de Janeiro. Tá?
chegar nesse estudo, eu tive que estudar várias tecnologias, estudar bastante coisa, né? Adoção de tecnologia, que a professora Mônica falou aí agora há pouco, né? E usabilidade, construção de interfaces, né? O que era usabilidade? A qualidade que você interage, né? Como é que eu vou dizer? Define a usabilidade, o termo técnico usado para descrever a qualidade de uma interface. O quão bom aquilo ali é para o usuário, né? O quão ele se sente confortável com aquilo, o quanto ele consegue interagir bem com aquilo. Tá? E tive que estudar também sobre ensino à distância, afinal a ideia era um software que ia ser oferecido numa plataforma de ensino à distância, entre outras coisas. Tá? Bom, lendo sobre aqueles assuntos todos, né, eu trouxe aqui a pergunta, o que me orientou, o que eu queria entender? Eu queria entender como esses fatores influenciam na intenção de uso, ou seja, o que impactava nesses alunos, o que trazia nesses alunos a vontade de usar esse software, de usar esse aplicativo. Eu queria avaliar, o software foi oferecido para aluno no segundo grau, eu queria avaliar a intenção desses alunos de usarem, né? O quanto eles queriam usar isso. E para isso eu usei uma metodologia encontrada uma técnica usada na literatura, que é o TAM, modelo de aceitação de uma tecnologia. Tá? Estava lá listado na apresentação da professora Mônica. E eu trouxe também um antecedente, ou seja, primeiro explicando o que o Davis, né, que é quem idealizou esse projeto, fez. Ele buscou o mínimo de fatores que levam uma pessoa a usar uma determinada tecnologia. E aí chegou nesses dois fatores, utilidade percebida e facilidade, o quão útil a pessoa acha que vai aquilo ser útil para ela e o quão fácil aquilo vai ser útil para ela, e aí ela vai dizer se ela tem intenção ou não de usar. Anteriormente a isso, eu também li trabalhos, como eu estou falando, eu estou lidando com adolescentes, né? Adolescentes, eu pensei numa forma mais lúdica e encontrei textos também falando sobre o prazer de usar um aplicativo, né? Prazer de usar um game, né? E aí eu botei lá o prazer. Será que nesse ambiente de educação, né, o prazer de usar esse ambiente impacta o aluno vai ter vontade de usar porque ele acha aquilo prazeroso, né, além de ser fácil e útil, né? Então eu vou, na realidade, como os fatores motivacionais, quais fatores, prazer, utilidade e facilidade, influenciam o aluno na intenção de usar uma plataforma de ensino à distância. Tá? Então eu agreguei aqui o prazer à literatura, ao modelo dele. Lendo sobre esse modelo, acabei que eu tenho as hipóteses, né? As hipóteses que são da própria teoria do TAM, que são as 6 e 7, né? E tem as hipóteses que eu criei. Criei não, identifiquei na literatura, né? Eu trouxe aqui um quadro onde eu digo, olha, não é achômetro, né? O prazer percebido não foi só eu que achei. Dias, em 2001, e Guibária, tem ali uma lista de autores que falam sobre isso. Então, eu trouxe aquilo ali que justificam a minha hipótese. Tá? Durante as leituras também, eu tive alguns insights. Alguns insights que eu posso resolver, explicar durante a minha pesquisa e outros que eu não posso. Né? Eu vou falar disso mais à frente. Os insights que apareceram foram: existe uma tendência de utilização de celulares, smartphones e tablets como apoio à aprendizagem. Lembrando que essa minha dissertação ela foi apresentada em 2015, então há 4 anos atrás. Tá bom? Naquela época, eu queria saber se naquela plataforma se existe uma tendência de utilização de celulares, se os alunos preferiam usar celular. Se o tutor presencial, ou seja, uma das hipóteses, uma suposição, era que se você tem uma pessoa presencialmente na escola no início do curso, ela vai facilitar a vida do aluno, ela vai poder interagir melhor com o aluno, né? Então, esse fator humano, quanto que ele ia ser importante nesse sentido, ou seja, essa parte presencial, um pouquinho dessa parte presencial. E durante o processo, eu falei, pois, se antes é importante, eu acho que é importante ter um tutor, e durante? Ele é um facilitador nessa adoção dessa tecnologia, né? Ele ajuda, o que esses alunos vão achar?
certo? Bom, como é que eu fiz isso, né? Como é que eu pensei, pô, legal, eu tenho lá, eu já achei na literatura, como é que eu vou desenhar isso tudo, mas eu tenho que fazer isso existencial, na prática. Como é que eu faço isso na prática? Usando algumas metodologias de pesquisa, no caso aqui eu tinha que entender aqui a perspectiva da instituição, o que a instituição pensava, e a perspectiva do aluno. Eu queria entender os dois lados. O que o aluno achava do ambiente, né, quais os fatores humanos que impactavam a instituição e quais os que impactavam o aluno, né? E para isso eu fiz um pré-teste, né? Um pré-teste foi só para validar, porque eu fiz um questionário. Esse questionário ele teve que ser validado, então eu fiz um pré-teste para validar esse questionário. Então eu tive que entrevistar algumas pessoas, eu fiz estudo de caso de um lado, experimento no meu pré-teste, depois eu fui para esse projeto, que é o Projeto Aluno Integrado, e foi aplicado no Brasil inteiro. Eu atuei só na parte Rio de Janeiro, né? Meu mestrado tem na parte Rio de Janeiro, e conversei com as coordenadoras, fiz um estudo de caso com eles, levantei bastante informação para eu poder me ambientar mais com o fenômeno, entender melhor esse fenômeno. E, a partir daí, eu parti para um questionário aplicado aos alunos para entender o que eles estavam pensando. Queria conhecer melhor esses alunos, queria saber o que esses alunos estavam pensando para responder aquela minha primeira pergunta, né? Quais os fatores que impactam. Como exemplo, eu trouxe aqui o meu primeiro questionário, né? Na minha primeira observação. Ele tem uma parte que é de questões demográficas, né? Eu queria, ou seja, dentre aqueles alunos, eu selecionei os que são no ensino médio, primeiro e segundo ano, mas eu queria conhecer mais desses alunos. Então, o que eu fiz? Perguntas para me aprofundar, entender melhor esses alunos, né? E do outro lado, eu tenho questões que têm a ver com com os fatores, com os construtos que eu levantei, que é a facilidade, a utilidade, né? E a intenção de usar e o prazer. Então, isso aqui já veio da literatura, eu adaptei, né? E a segunda parte eu usei uma escala Likert, para que o usuário lia ele usou o ambiente durante um tempo, né? E aí ele lia aquela afirmação e ele botava lá, olha, considero esse ambiente útil para o meu aprendizado. Olha, de 1 a 7 eu acho, concordo ou discordo dentro daquele range. Apliquei esse questionário aos alunos, como eu falei antes aqui, em 2 momentos, né? O primeiro momento foi logo no início do curso e depois ao término do curso. Eu queria saber o que eles pensavam antes e se mudou alguma coisa no final, tá? Bom, tive que fazer algumas análises. Então, ou seja, que análises foram feitas? Eu peguei aquelas perguntas e comecei a fazer algumas análises. Análise descritiva da amostra, né? Série, gênero, todas aquelas perguntas, eu analisei aquilo tudo, tá? E com relação ao questionário, né, que é a análise dos itens do questionário, eu fiz também uma análise descritiva das respostas, está aí a janelinha aqui embaixo, logo colada, menorzinha, e coloquei ali a análise que eu fiz do modelo da pesquisa. Né? Se vocês prestarem atenção lá, tudo baseado em referências da literatura. Né? Estava bem embasada isso aqui. Lá em cima eu mostro uma figura onde eu digo as respostas que eu tive usando o método que eu escolhi, o aplicativo que eu escolhi. Ok? Bom, com isso, eu cheguei em que momento? Né? Que contribuições eu alcancei nesse momento? Né? Eu utilizei uma plataforma multimétodo. Se vocês lembrarem daquela imagem onde eu disse o como, eu botei lá estudo de caso, eu botei experimento, eu coloquei survey. Então, são várias metodologias de pesquisa dentro de uma pesquisa só. Tá? Então, isso foi uma coisa legal do meu mestrado, eu usar várias tecnologias. Utilização de alunos reais, ou seja, muitas pesquisas, né, a gente lê aí na literatura, às vezes a pessoa usa os alunos. Vou fazer essa pesquisa, vou fazer isso aqui, perguntando para os alunos, e talvez eles não sejam os usuários, o público-alvo essencial da pesquisa. Né? E nessa pesquisa, não, os usuários eram o meu público-alvo exato, ou seja, o curso realmente aconteceu, eu consegui estar lá junto. Tá? Teve um foco num contexto brasileiro, é importante a gente valorizar aqui o nosso território, né? Avaliar o prazer
percebido como antecedente também foi uma contribuição, assim, existem outras, mas eu achei que esse era o que impactava bastante, né? Utilização da modelagem de equações, assim, para fazer aquelas contas, estudos, eu usei uma modelagem de equações estruturais com PLS, Partial Least Squares, ou seja, método dos mínimos quadrados, uma técnica preditiva que permite validar de uma forma mais apurada as hipóteses. Fazendo isso tudo, eu cheguei que o fator que o maior impacto, né, que foi mais importante, acabou sendo a utilidade. A utilidade, os alunos perceberam a utilidade do sistema. Eles viram que aquilo era útil para a vida deles e foi isso que eu encontrei. E é o que muitas das pesquisas que eu olhei antes também estavam delineando. Então, a utilidade, ou seja, o conteúdo, é que era o importante para o aluno. Essa pesquisa permitiu conhecer melhor o fenômeno da adoção da tecnologia, ou seja, estudar os fatores que levaram os alunos a participar, a usar essa tecnologia. Facilitou o entendimento, né, disso. Tá? Como eu falei anteriormente, existem insights em que você consegue colocar na sua pesquisa, outros são insights que você tem, como eu tive vários, eu falei, isso aqui pode ser uma outra pesquisa, né? Uma outra ideia. Eu pensei em usar aquela plataforma. Se alguém usar uma outra, né? Pode ser uma outra pesquisa, uma outra linha de pesquisa. Outros antecedentes, eu usei o prazer, sei lá, satisfação, vários. Descobri a ideia dos nativos, não conhecia até aquele momento, né, 2015, foi em alguma literatura que conheci os nativos digitais, né, que são os adolescentes hoje, né, aquelas pessoas que já nasceram com o computador na mão, né, diferente da gente, de mim pelo menos, que quando eu nasci não existia computador, né? Hoje em dia as crianças já nascem com o computador na mão, então um foco, por que eles são diferentes daquele público anterior? Então é um foco de pesquisa. Outra coisa que chamou a atenção durante a pesquisa foi a dependência tecnológica. Muitos alunos, eu fico no Facebook X horas por dia, não me incomodo, no Orkut, na época Orkut, né? Facebook, Twitter, Instagram. Quanto tempo você perde lá? Isso pode ser um tipo de vício, né? Estudar isso, essa dependência tecnológica. A influência da tutoria, alguma coisa eu consegui analisar, mas será que não valeria a pena aprofundar mais nisso? Novos métodos de investigação, novas formas, isso aí é tudo uma área nova a se pensar dentro que envolve, né, o que a gente está trabalhando aqui dentro do Grupo Humanitas, que são os fatores humanos, como essa interação, né, entre o humano e o computador, como ela acontece, tá bom? Bom, eu queria aqui agradecer, né, aplaudir, parabenizar o FRJ, né, pelos seus 100 anos. Eu coloquei aqui no alto o título completo da minha pesquisa, está na plataforma Minerva, tá? Agradecer a todos aí pela paciência, seja lá quando vocês vão ouvir, ou seja agora ao vivo, ou seja uma hora no YouTube, muito obrigado. Tá? E meu contato, se alguém quiser tirar alguma dúvida, é eltomarinho@ppgiufrj.br. Muito obrigado a todos e um bom festival para todos nós. Obrigado. Obrigada, Elton. No final, a gente vai abrir para perguntas, aí vocês podem perguntar, né, para qualquer um dos palestrantes. Eu agora vou chamar o Arlindo. Deixa eu tirar o Elton. O próximo a palestrar vai ser o Arlindo. Oi, Arlindo. Oi, Mônica, tudo bem? Tudo um prazer jóia. estar aqui com vocês hoje, nesse festival tão bonito que o FRJ tá preparando, né? Primeira vez um festival inteiro digital, totalmente online. E a gente aqui, enquanto pesquisador de tecnologia, com um papel fundamental, né, nesse momento, trazendo também a contribuição humana e a tecnológica para esse momento que a gente quase não fala, né, dessa interação. Verdade, verdade. Obrigada, Arlindo. O Arlindo, não apresentei, o Arlindo é mestre pelo PPGI, pelo Programa de Pós-Graduação de Informática, e analista de sistema do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, COREN do Rio de Janeiro. Eu vou botar o trabalho do
do Arlindo aqui, ele vai falar para a gente sobre os facilitadores e barreiras da adoção de sistemas de informação de enfermagem. Tá? Muito obrigada, Arlindo. Obrigado, Mônica. Para quem não sabe, também eu sou o caçula do grupo, né? Terminei agora o mestrado em janeiro, fiz a minha defesa da dissertação com esse título, que são os facilitadores e barreiras da adoção de sistemas de informação de enfermagem. Então, eu procurei estudar quais são exatamente esses fatores que influenciam na enfermagem, né? Naqueles profissionais de enfermagem que a gente pensa não ter uma relação direta com a tecnologia. Então, trouxe aqui um breve currículo meu também, né? Sou mestre aqui pelo PPGI, especialista em gestão de data center, sou bacharel pela UESB, em ciência da computação, na Estadual do Sudeste da Bahia, e como a Mônica falou, analista de sistemas do Conselho Regional de Enfermagem aqui do Rio. Bem, o que eu preparei para vocês hoje foi uma apresentação bem sucinta do que foi o meu mestrado. Então, vou abordar aqui qual é o tema dela e qual a motivação da pesquisa, qual que é a questão central e os objetivos, e também quais foram os principais resultados e algumas considerações finais que foram relevantes nesse trabalho. Então, adentrando aqui no tema e na motivação, né, temos a enfermagem e a computação. Como que isso interage, né? Como que uma profissão tão ligada ao cuidado, à presença física, ela está envolvida de forma digital, né? Como que dá essa interação? Como que são esses sistemas que dão esse suporte a esses profissionais? Então, todo esse cenário permeia a minha dissertação. E eu trouxe aqui duas citações que nortearam bastante o desenvolvimento do trabalho, e a gente vê que ambas têm uma diferença de uma década de uma para outra, né? A primeira é de uma profissional de enfermagem, uma doutora lá da USP, que ela diz que a modernização das organizações de saúde é um avanço desejável e irreversível. E já em 2017, uma pesquisa desenvolvida pela Fiocruz e o Conselho Federal de Enfermagem apontou que, no Brasil, a enfermagem é a maior força de trabalho do país, com mais de 1,8 milhão de profissionais. Então, é muita gente, e a gente vê uma disparidade, né, entre o avanço desejável de modernização e uso de tecnologia com uma realidade que a gente tem hoje, que ainda é um trabalho braçal e não muito informatizado. Então, quando a gente fala disso, né, de enfermagem e TI, muitas questões surgem, como, por exemplo, como que os sistemas de informação podem auxiliar o trabalho desses profissionais, a humanização do cuidado, né? Será que a máquina vai tomar o lugar do profissional que está lá no contato direto com os pacientes? Será que esses sistemas são seguros? O que é que faz esses profissionais quererem utilizar um sistema de informação? Então, tudo isso aí são questões que norteiam esse trabalho e que culminaram na questão principal que definimos para essa dissertação, que é identificar quais são os principais facilitadores e barreiras que influenciam na percepção de utilidade dos sistemas de informação de enfermagem. Então, para isso, eu fui pesquisar lá junto com os enfermeiros que atuam como fiscais e que atuam como enfermeiros técnicos, esse é um termo utilizado para designar o profissional que é o responsável por uma equipe de enfermagem dentro de uma unidade de saúde, hospital, UPA, enfim, onde tem o serviço de enfermagem, é necessário que haja um enfermeiro responsável técnico. E como os objetivos foram três os principais, né? O primeiro
identificar quais são esses principais fatores que influenciam nessa adoção. O segundo, coletar opiniões dos enfermeiros fiscais sobre o processo de implantação de um sistema dessa natureza. E o terceiro, buscar ratificar quais são os aspectos tecnológicos que influenciam na percepção dessa utilidade, tanto do ponto de vista dos enfermeiros responsáveis técnicos, quanto dos fiscais. E isso tudo utilizando aquele modelo que tanto a professora Mônica quanto o Elton apontaram, né, que é o TAM. Então, desenvolvi uma pesquisa multimétodo com 5 etapas, sendo 2 teóricas, 2 qualitativas e 1 quantitativa. A primeira foi um levantamento bibliográfico acerca do domínio da enfermagem e das ferramentas, né, metodologias e frameworks de adoção de tecnologia. Num segundo momento, a fim de mergulhar um pouco mais no domínio da enfermagem, foram feitas entrevistas com alguns enfermeiros fiscais. Posteriormente, desenvolvi uma revisão da sistemática de literatura, que foi fundamental para identificar esses fatores e as barreiras a serem tratadas lá na frente. Depois, parti para uma etapa qualitativa com enfermeiros fiscais. E, por fim, fiz um survey com os enfermeiros responsáveis técnicos do estado inteiro do Rio de Janeiro. Entre os principais resultados, eu elenquei aqui de forma bem resumida quais foram os 6 principais, né? Então, foi possível a identificação de 19 fatores facilitadores e 23 barreiras relacionadas à adoção dos sistemas de informação de enfermagem. Também foi possível identificar quais são os modelos, as metodologias e frameworks que são mais utilizados na literatura, que fazem essa avaliação. Também identificamos quais os principais métodos de coleta de dados para esse tipo de pesquisa. Coletamos a percepção dos usuários acerca dos facilitadores e barreiras identificadas. Também coletamos a opinião desses profissionais sobre o processo de implantação de um sistema de informação de enfermagem. E, por fim, tivemos a confirmação de 2 das 5 hipóteses que foram estabelecidas. As outras 3 não puderam ser verificadas nesse trabalho, devido a algumas limitações que eu aponto um pouquinho mais na frente. Então, aqui, como considerações finais, esse trabalho foi muito importante, pois possibilitou um aprofundamento do conhecimento acerca da prática da enfermagem, também investigou lacunas, né, existentes no que se refere à adoção desses sistemas, utilizou um arcabouço teórico muito grande para identificar os principais fatores, tanto as barreiras e os facilitadores que influenciam nessa adoção. Trouxe também a identificação dos aspectos tecnológicos que influenciam na percepção de utilidade dos sistemas de informação de enfermagem. Criou uma nova visão teórico-metodológica sobre a temática, no momento que a gente mescla, né, os métodos de pesquisa, e ampliou também as implicações acadêmicas, tanto práticas quanto teóricas, para a área de tecnologia. E foi possível também listar algumas propostas de continuidade, né, porque a pesquisa não termina aí, então ela abriu um leque muito grande de possíveis futuras pesquisas, como, por exemplo, uma nova para identificar novos fatores que podem facilitar ou inibir esse uso, ampliar o modelo que foi desenhado nessa pesquisa para verificar a aderência de outros construtos àqueles fatores que foram identificados, também aplicar instrumentos de coleta de dados de forma mais ampla,
entre todas as categorias da enfermagem, por exemplo, porque, nesse caso, só utilizei os enfermeiros responsáveis técnicos e os enfermeiros fiscais, mas existem auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, parteiras e uma infinidade de outros profissionais da saúde que podem também se beneficiar com pesquisas dessa natureza. Também uma outra possível pesquisa, né, que surgiu desse trabalho é estabelecer comparações entre esses diferentes profissionais e aplicar com outros profissionais que atuam na atenção básica. Também, uma outra possibilidade é realizar estudos longitudinais para monitorar a efetiva adoção de um sistema após a aplicação do conhecimento que essa pesquisa gerou. Ou seja, acompanhar todo o processo, desde a elaboração do sistema, né, da concepção dele, até o uso final da ferramenta. Então, como a gente definiu que as perguntas vão ficar para o final, vou deixar aqui meu muito obrigado mais uma vez, meus contatos. Muito obrigada, Arlinda, aí, pela tua participação. Agora vou chamar, seguindo a ordem aí que a gente estabeleceu, vou chamar o Renato. Vou tirar o Arlindo. Oi, Renato, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Deixa eu te apresentar aqui, Renato. Renato é doutorando do PPGI e atua na área de arquitetura tecnológica da Petrobras. Ele vai trazer para a gente aí a perspectiva do usuário na adoção de tecnologia computacional para o diagnóstico e tratamento de TDAH. Deixa eu pegar a sua apresentação, Renato. Opa, tá ótimo. Estou te ouvindo bem, pode falar. Então vamos lá, pessoal, mais uma vez, boa tarde. É um grande prazer estar aqui participando desse evento, né, do Festival do Conhecimento. Uma gratidão muito grande pela UFRJ, né, exatos 10 anos atrás eu estava concluindo o meu mestrado aqui pela UFRJ, e agora tendo a oportunidade de estar conduzindo a pesquisa aqui do doutorado novamente na universidade. Então, um sentimento muito grande de gratidão, de alegria, né, por tudo que a universidade vem conseguindo conquistar. Vamos lá, né? Qual é a temática da pesquisa aqui em andamento? É a perspectiva do usuário, né? E aí, tanto os profissionais da área de saúde, quanto até mesmo da educação, na adoção de tecnologia computacional para fazer o diagnóstico e o tratamento, né, do TDAH. TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um distúrbio neurológico, né, que surge logo na infância e que, na maioria dos casos, acompanha a pessoa por toda a vida adulta dela, né. Ele é um dos distúrbios mais comuns, né, segundo algumas pesquisas bem recentes, ele é um dos distúrbios mais comuns do desenvolvimento neurológico. E muitas pessoas até possuem e não sabem, né, que são portadoras de TDAH. Por outro lado, há muitas outras que estão sendo diagnosticadas com TDAH e, na verdade, não tem essa característica, né, esse transtorno neurológico. Isso faz parte, inclusive, da motivação nossa da pesquisa. A gente tem uma pesquisa de 2006 que diz que aproximadamente 65% dos casos, né, o TDAH ele vai persistindo na idade adulta. Algumas pesquisas mais recentes até ampliam esse número, né? Mas o mais conservador, no menor, né, número que a gente encontrou até agora, um referencial teórico, já no mínimo 65%. E, recentemente, a Classificação Estatística Internacional de Doenças conferiu, né, um código, né, na CID-10 foi atribuído o código de F90 ao TDAH, reconhecendo ele, então, internacionalmente, né, como um distúrbio de atividade de atenção e de hiperatividade. Falando um pouco aqui da relevância, do ponto de vista do diagnóstico, né, a relevância da pesquisa, é que é realmente muito complexo você conseguir realizar o diagnóstico do TDAH, né? Se vocês tiverem a curiosidade de consultar, internacionalmente você tem um formulário com 18 questões, né, sendo 9 voltadas para o diagnóstico de hiperatividade e 9 voltadas para a desatenção.
E se vocês tiverem essa curiosidade de pegar lá as perguntas e tal, preencherem o formulário, eu garanto que no final vocês vão ficar com alguma dúvida se vocês também não têm, né, o TDAH. Mas é natural, né, porque todos nós, em algum nível, temos uma hiperatividade, uma ansiedade que pode se confundir com hiperatividade, e temos um grau de atenção. E isso vai oscilando ao longo da nossa vida, mas claro que os portadores desse distúrbio neurológico, eles têm um patamar muito acentuado. Mas só para vocês notarem como é difícil fechar esse diagnóstico, né? Numa pesquisa que a gente encontrou de 2008, eles analisaram, né, como que 30 profissionais da área de saúde, entre neurologistas, psicólogos e psiquiatras, como é que eles faziam esse diagnóstico. E ele era extremamente focado nas informações que eles colhiam de pais, de professores, então, altamente subjetivo. E hoje o principal foco das pesquisas científicas, né, na área da medicina, elas atuam justamente, as que estão concentradas na fase de diagnóstico, né, e não de tratamento, a meta delas é encontrar um biomarcador. Então a gente vai verificar que algumas analisam os exames de sangue, né, a coleta de sangue, de urina, dados de ressonâncias magnéticas, né, em repouso, durante o sono, vão buscar no RNA algum biomarcador. Então, são diversas as pesquisas e boa parte delas, claro, fazendo uso de tecnologias computacionais, né? Falando um pouco aqui da relevância na etapa de tratamento, hoje, né, os pacientes de TDAH, eles têm basicamente a terapia comportamental, né, a teoria cognitivo-comportamental, a terapia que vai atuar nessa parte, e a medicação estimulante, né, para desatenção. Então, diversos estudos vêm demonstrando que essas duas abordagens possuem limitações, né? A terapia comportamental, para algumas pesquisas recentes, eles vêm apontando que o efeito acaba não sendo tão duradouro, né? Ou então é necessário um tempo muito grande de exposição, vários anos ali de terapia, para que se chegue nesse resultado. Enquanto que, para a parte da medicação, a gente sabe que existem uma série de implicações, de efeitos colaterais, muitas pessoas que, inclusive, metabolizam, né, muito rápido, precisam de doses maiores daquela medicação para manter o mesmo efeito, e aí vão tendo outros problemas, né? Então, alguns estudos demonstraram limitações, né, para esse tipo de tratamento. E aproximadamente 75% das crianças e adolescentes que recebem o tratamento farmacológico, né, apenas 58 conseguem ter uma resposta de acordo com o desejado, né? Algumas pesquisas bastante recentes estão demonstrando isso. E, além disso, muitas pessoas não podem fazer o uso, né, de medicação por uma série de questões colaterais que eles, de fato, incidem, e toda uma discussão que existe nessa área em relação a dar medicamentos, né, controlados, de tarja preta, para crianças, né? Então, é um assunto bastante controverso. Então, pensando, né, nas dificuldades desse diagnóstico, que é tão complexo, tão subjetivo, e também em tratamentos não invasivos que a tecnologia poderia auxiliar, os objetivos da pesquisa, que ainda está em andamento, né, é analisar, né, de uma forma empírica a adoção de tecnologias computacionais, né, pelos perfis de usuários aqui envolvidos, né, médicos, psicopedagogos, psicólogos, e também tentar estudar e propor tecnologias para aprimorar esse diagnóstico, né, de alguma maneira reduzir a sua subjetividade e auxiliar no tratamento e mensurar como que a aplicação da tecnologia ela consegue, a longo prazo, estar apoiando. Um terceiro objetivo aqui da pesquisa é a gente usar a DSR, né, Design Science Research, uma ferramenta muito poderosa, tanto para a ciência da computação, quanto para a engenharia, enfim, para as ciências, né, focadas no que a gente chama da ciência do artificial, e que é muito pouco explorado no Brasil e ainda muito pouco explorado na computação. Então, esse também é um dos nossos objetivos aqui da pesquisa. Falando particularmente das perguntas, né, que vão nortear o nosso estudo, em primeiro lugar, quais são as principais dificuldades, né, o que é aquilo que a possibilita, facilita ou atrapalha a adoção dessa tecnologia por pessoas, inclusive, que não são, né, não são da área tecnológica, né, são da área de saúde, justamente na etapa de diagnóstico, né, dos seus pacientes. E uma segunda pergunta
como essas tecnologias conseguem auxiliar na redução dessa subjetividade, né? Como eu tinha mencionado aqui, que é tão complexo você conseguir fechar um diagnóstico. Que, aliás, eu não comentei, mas normalmente você não fecha esse diagnóstico só com um profissional, né? Você tem muitas vezes a participação do psicopedagogo, do psicólogo, do psiquiatra, né? Então é um trabalho mesmo de vários profissionais juntos para conseguir acompanhar um paciente. E uma terceira pergunta aqui de pesquisa é o quanto o tratamento desses pacientes, né, através do uso das tecnologias, o quanto que esse resultado ele é observado a longo prazo, né? A gente observa com muita facilidade que as pessoas com déficit de atenção ou com hiperatividade ou que têm o que a gente chama de TDAH tipo C, né, que é o combinado, né, hiperativo e desatento, a gente percebe que no uso, por exemplo, de tecnologias, de tablets, celulares, jogos, existe um hiperfoco, né, naquele momento em que a pessoa está fazendo uso. Mas será que isso perdura, né, isso persiste ao longo do tempo? Será que após um tratamento tecnológico, daqui a um ano, ou daqui a 6 meses, eu consigo verificar que ainda houve uma contribuição? Né? Ou será que, tal qual a medicação, cessando o uso, eu cesso o efeito, né? E o comportamento volta para o status anterior? Então, essa é uma das nossas linhas de pesquisa aqui. Falando um pouquinho da parte metodológica, né, essas são todas as ferramentas que a gente está empregando ou ainda vai empregar, né, no estudo que está em andamento. Então, como eu tinha mencionado antes, a aplicação da DSR, né, da Design Science Research, a utilização da revisão sistemática de literatura, método que está sendo cada vez mais adotado pela computação, né, então a gente já realizou uma RSL nesse período de 6 anos, entre 2014 e 2019. Em seguida, né, a etapa que a gente ainda está trabalhando é na análise multimétodo desse conteúdo. Então, todo o material que foi coletado, né, a leitura de todos os artigos, todas as tabulações feitas, em cima de todo esse conteúdo, a ideia é aplicar uma análise quantitativa e qualitativa, que vai permitir uma compreensão maior, né, e subsidiar as etapas seguintes. A gente já está, desde o final do ano passado, realizando entrevistas com especialistas, e foi até muito interessante, porque a gente pôde ver como que o comportamento e o uso da tecnologia foi inserido, né, com a questão da pandemia e do isolamento social. Ter iniciado essa etapa de entrevistas antes possibilitou fazer essa comparação com o cenário que a gente, infelizmente, está vivendo hoje. Uma outra ferramenta aqui metodológica, né, é a utilização do SERV. Então a gente vai verificar através do uso do TAN, né, que o Elton, inclusive, já mencionou na pesquisa dele, como que esse modelo de aplicação de tecnologia, né, pode nos ajudar a entender o que é aquilo que motiva, o que é aquilo que atrapalha na adoção por esses profissionais, né, do uso da tecnologia que a gente está comentando aqui. E aí, só para ilustrar nas etapas aqui da pesquisa, um desenho geral, a gente começou com uma pesquisa inicial para entender todos os aspectos que envolvem esse fenômeno que a gente está estudando. Em seguida, a gente delineou perguntas de pesquisa e aí foi fazer uma revisão sistemática para aprofundar o entendimento e a compreensão de tudo aquilo que perpassa por esse fenômeno. Em seguida, a análise quantitativa de conteúdo. Para isso, a gente está usando duas ferramentas estatísticas, né, de contagem de palavras, de expressões, de repetições. Também estamos fazendo uso de uma análise qualitativa de conteúdo, e aí tem o método de Bardin, né, uma francesa, de quem a gente está pegando emprestado esse método para avaliar de forma qualitativa. E a validação longitudinal de toda a pesquisa, que são as entrevistas que eu estava comentando, né, que a gente já iniciou há um ano e vem aí mantendo, observando diversos aspectos, né, dos profissionais, até para tentar corroborar ou não, confrontar, né, o que foi levantado na literatura no mundo com aquilo que é uma prática no Brasil, né? Quais são as principais dificuldades. E aí, do ponto de vista aqui do nosso grupo de fatores humanos, é muito interessante, porque tudo aquilo que a gente olha na literatura e que tem, claro, um grande valor, quando a gente vai olhar aqui a realidade nossa, Brasil, a gente percebe, né, um distanciamento, o quanto que várias ferramentas que a gente vem aprendendo, que o mundo está explorando, o quanto ainda está distante da prática, né, na sala de aula, com o pedagogo na escola, ou nos consultórios, né, dos psicólogos.
Bom, a próxima etapa da pesquisa, né, é essa verificação estatística com diferentes especialistas. A gente já levantou um cadastro com mais de 90 contatos entre psicólogos, psiquiatras, neurologistas, psicopedagogos, e a ideia é fazer um survey sobre a intenção de uso de todas as tecnologias que a gente mapeou, né, e tentar compreender e chegar na resposta, né, das perguntas que movem essa pesquisa. E ainda está sendo analisado, né, há um possível desenho aí para que a gente faça um experimento, talvez com foco em diagnóstico, né, ou também uma análise de adoção tecnológica focada para a etapa de tratamento. Então, são duas etapas ainda que estão sendo analisadas, lembrando que essa ainda é uma pesquisa que está sendo construída, né, não foi finalizada ainda, como nas apresentações aí do Arlindo e do Elton, né. E aí, de resultados preliminares, a gente submeteu um artigo, né, que tem por título, né, as tendências, os limites, os desafios dessas tecnologias computacionais aplicadas tanto na etapa de diagnóstico quanto na etapa de tratamento. Então, foi possível para a gente verificar quais são aquelas tecnologias que estão sendo exploradas, quais aquelas que têm tido melhor êxito na etapa de tratamento, e com que persistência, né, tem sido observado, quais são aquelas que têm tido também os piores resultados, quais na etapa de diagnóstico têm alcançado os maiores patamares, né, de assertividade, de possibilidades de assegurar, né, com que grau de confiança ela assegura que aqueles pacientes têm ou não, né, o transtorno, e para isso elas usam diversas ferramentas, e que eu não estou dando muitos detalhes aqui porque o estudo ainda não está publicado, né? Então, logo ele esteja publicado, a gente pode abrir mais informações aqui e compartilhar casos extremamente interessantes para o uso da tecnologia nesse cenário. E eu acho que era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. A gente vai deixar as perguntas, né, para o final, como já foi comentado, mas fiquem aí com o contato, se vocês quiserem depois endereçar algum tipo de questionamento ou trocar alguma informação, a gente está aí à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Renato. Eu vou chamar agora o Paulo. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Mônica, tudo bem? Boa tarde, pessoal que está me escutando aí. Quase boa noite, né? São quase 6. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Estou escutando bem. Deixa eu te apresentar. O Paulo é doutorando do PPGI, atua no IBGE como analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas. E o título que o Paulo vai trazer para a gente aqui é o impacto da confiança e da privacidade, né? Relações de confiança e conhecimento sobre dados e estatísticas oficiais. Uma análise baseada em redes sociais. Paulo, obrigada aí. Está contigo a palavra. Obrigado, professora Mônica. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, nesse evento do Festival do Conhecimento, né? Mostrando aí que a UFRJ é uma grande universidade que, mesmo numa situação como a que a gente está vivendo, né, da pandemia, a UFRJ não para e está dando para a gente aqui essa oportunidade de estar hoje, né, falando sobre as nossas pesquisas, né? Então, como a professora Mônica comentou, eu vou falar um pouco sobre essa questão das relações de confiança e conhecimento, né, em dados e estatísticas oficiais. Eu trabalho como analista de planejamento e gestão no IBGE, atuo como professor de pós-graduação na Escola de Saúde Pública, né, da Fundação Oswaldo Cruz, temas relativos a estatísticas, né, e atualmente pesquiso na UFRJ, tenho o privilégio de fazer parte do grupo Humanitas, e tenho muito interesse, né, sobre metodologia de gestão, a adoção de tecnologia e o impacto que a tecnologia tem nas nossas vidas, né? Sou doutorando em informática, mestre em administração, especialista em gestão de projetos e graduado em administração de empresas, e trabalho também como coordenador pedagógico do Instituto Infinet. Minha pesquisa, pessoal, ela acabou de começar, né? Eu acho que sou o doutorando mais novo do Humanitas, entrei recentemente, e logo a gente começou na pandemia, então vou dar uma visão geral
para vocês quais foram as motivações, qual é a ideia da pesquisa, né? E começo trazendo dos jornais uma questão que é muito comum quando a gente trabalha com estatísticas e com dados e informações, né? Sem nenhuma questão política, porque aqui eu coloco tanto governos atuais quanto governos passados, né? Existe uma questão forte com relação à confiança, né, na tecnologia, nos dados, de forma geral, né? Então, a relevância da minha pesquisa é entender que assim, é necessário estabelecer com parceiros, né, esses informantes, os informantes de forma geral, as organizações, confiança para que a gente possa produzir estatísticas, né, e utilizar tecnologias de informação relacionadas. E a confiança ela é notadamente um fenômeno complexo, né, porque depende de contexto e de múltiplas variáveis, né. Aqui eu trouxe, a título de ilustração, um dos artigos, né, que talvez mostra que a confiança tem muitas dimensões, né. Você pode estar falando de confiança com relação a relacionamentos românticos ou outros fatores, né? E esse fator humano é um fator difícil de mencionar. Nas redes sociais, que a gente está vivendo num momento onde a utilização de redes sociais é um fenômeno sem precedente, né? A gente também está buscando por maneiras de mensurar essa confiança, esse fenômeno complexo, né? Que eu encontrei muito poucos achados, né, sobre a questão da confiança em estatísticas oficiais ou em órgãos de estatística de forma geral, né? Bom, os estudos estão muito concentrados nessa área de administração, sociologia, e a gente pensa que a ciência da computação pode dar uma contribuição relevante aqui, né? Propondo mecanismos utilizando um pouco as redes sociais, né, para fazer essa proposta de mensuração de confiança e outros fatores, né. Eu trouxe um modelo que eu estou usando na pesquisa, né, que é até o momento, que é o modelo do Felege, né, e que ele coloca a confiança em 3 pilares, né, a confiança com relação a tecnologias, dados e estatísticas oficiais, né, que ele fala dos fatores estruturais, os fatores estatísticos e os fatores de reputação, tá? Como fator estrutural, a gente entende a questão humana, né? Até que ponto as estatísticas são percebidas de uma maneira objetiva, independente, imparcial, apartidária. Essa é uma dimensão relevante. Como fator estatístico, tem questões de qualidade, incluindo esses processos estatísticos mais sólidos, né? E reputação, no fator de reputação, como se vê, né, uma determinada instituição produtora de estatísticas, né, de dados, enfim, de tecnologia para esse sentido, e como é vista a reputação dessa instituição. Nenhum desses fatores ele opera de uma maneira de causa e efeito direta, né? Por exemplo, você pode aumentar muito a qualidade de um processo de produção e não necessariamente isso traduzir em um nível mais alto de confiança do público, tá? E o que eu quero dizer aqui? Em outras palavras, embora níveis de qualidade baixos vão reduzir a confiança, né? Não necessariamente investimentos em qualidade vão fazer com que isso aumente, pelo menos não no curto prazo. Tem fatores completamente fora do sistema estatístico, né, que fazem com que essa confiança aumente ou diminui, tá? Então, estudar esse fenômeno humano complexo utilizando redes sociais, né, que a gente encontrou pouquíssimos estudos específicos para organizações de estatísticas, né, representadas aí por essas NSOs, e nenhum deles usando redes sociais, foi uma coisa que funcionou muito como motivador, né, para essa pesquisa, né? A gente encontra estudos em outras áreas. Esses estudos que são muito focados, né, em outras áreas, eles ignoram o fato que a gente vive em um ambiente em rede muito complexos, com novas tecnologias,
muitas vezes eles não passam também pela questão da privacidade, né? Essa pesquisa ela tem partes interessadas, assim, os produtores de informações estatísticas estão no centro da história, mas a gente tem a sociedade civil, né, como que a gente tem uma abordagem mais direta em pesquisas como censo, pesquisas de orçamento familiar, e outros produtores de estatística, né? E esse modelo que eu comecei a utilizar na pesquisa é um modelo proposto pela OECD, né, que ele avalia fatores antecedentes, né, como as normas culturais, o que a gente chama de awareness, né, que é o conhecimento sobre esses produtos e serviços estatísticos, e a parte histórica, né, da instituição em si, né. Isso gera, vocês estão vendo aí no amarelo, vários fatores que eu pretendo avaliar em termos de confiança nos produtos estatísticos e na instituição em si, né? O problema da minha pesquisa, né, é a forma com que as relações percebidas nessas redes sociais, com foco, né, em sentimentos de confiança e conhecimento, geram impacto na colaboração com o Instituto de Estatística e utilização de seus produtos e serviços digitais, né? Eu pretendo ainda, como questões secundárias dessa pesquisa, criar um framework, né, que possa orientar institutos de estatística a medir sentimentos de confiança e privacidade dos usuários nas redes sociais, entender um pouco melhor qual é o impacto da confiança, né, no uso de aplicativos e dados. A gente tem uma coisa forte aí com a privacidade, entender a relevância dela, né, de que forma ela funciona. No nosso grupo de pesquisa, a gente usa muito o TAM, né, o modelo de adoção de tecnologia, isso é uma parte relevante da pesquisa, a gente entender como é que ele pode ser utilizado para compreender o impacto desse construto na utilização de sistemas de estatísticas e avaliação de interfaces, né, como é que elas podem ser melhoradas para ampliar esses sentimentos aí de confiança e privacidade dos usuários, né? A pesquisa tem, então, como objetivos iniciais a proposição de um framework para avaliação de confiança, né, nas estatísticas públicas, a avaliação de impacto na adoção de tecnologias, de disponibilização dessa confiança, né, na adoção de tecnologias e disponibilização de dados estatísticos, e a aplicação do Design Science Research, que é uma metodologia de pesquisa que a gente tem utilizado bastante, né, na área de ciência de computação. A pesquisa está bem no início, né? Eu vou apresentar aqui os arcabouços teóricos iniciais, a gente está usando o TAM, como eu disse, a análise de redes sociais, né, com foco em análise de sentimentos, e esse modelo, digamos assim, modelo seminal, né, proposto pela OECD, fazer uma comparação com ele para medição de confiança em dados públicos e instituições de estatísticas, né? E eu encerro por aqui, queria, assim, novamente agradecer vocês aí que estão assistindo o Festival do Conhecimento, agradecer à professora Mônica pela oportunidade de pesquisar no grupo dela, aos meus colegas do Humanitas e ao PPGI, deixei meus contatos, tá? Para quem quiser tirar algum tipo de dúvida, enfim, contribuir com a pesquisa, é super bem-vindo. Muito obrigado aí pela atenção de vocês hoje, e eu me encerro por aqui. Oi, Paulo, obrigada. Eu vou retornar aqui o meu... Então, falaram aí o Elton, né, o Arlindo, o Renato e o Paulo. E agora a gente vai abrir para as perguntas. A gente tem já uma pergunta. Deixa eu botar logo o pessoal todo aqui para a gente... Arlindo vai entrar. Estou procurando o pessoal. Muitas telas abertas. Elton.
A gente está com uma pergunta, eu vou botar a pergunta aqui para vocês comentarem. Primeiro, agradecer aí as perguntas, né? Da Milena Monteiro. Ela pergunta nesse contexto de pandemia, né? E aí eu vou mostrar aqui a pergunta. Ela pergunta para vocês, nesse contexto de pandemia, vocês acham que vai haver uma adaptação mais rápida e novas ideias? Ou acreditam que vai ter certa resistência? Queria que vocês comentassem isso. Posso começar aqui comentando? Pode. Até cheguei a adiantar um pouquinho, né, enquanto estava fazendo a apresentação da pesquisa, que a gente teve essa oportunidade, né, de começar a entrevistar profissionais aí da área de saúde antes da questão da pandemia, e a gente verificou uma baixa adoção de tecnologia para que eles pudessem fazer atendimentos aos pacientes, né? De todos os entrevistados, só um que já fazia uso de tecnologia de videoconferência, né, para fazer atendimentos, por exemplo, realizar terapia, né, através da internet. E é curioso que agora, né, houve quase que uma adesão compulsória, né, das pessoas para conseguirem realizar o atendimento, tanto os profissionais para manterem a sua atividade profissional, né, os terapeutas, os psicólogos, quanto também a própria pandemia aumentou essa demanda, né, essa necessidade do apoio psicológico. A própria UFRJ correu atrás de ferramentas, né, para apoiar o seu corpo docente discente. Então, é curioso, assim, aproveitando o gancho da pergunta da Milena, é curioso como que a pandemia virou um grande acelerador, né, um grande catalisador da adoção de tecnologia nesse momento e por causa desse momento. Verdade, verdade. Então, você vê essa pandemia assim, facilitando, diminuindo as resistências, seria isso? Com certeza, né? Inclusive alguns preconceitos também, né? Puxando um pouco aí para o mundo corporativo, né? A gente via na empresa um grande receio. Se as pessoas trabalhassem de casa, elas perderiam sua produtividade. E o que a gente tem observado, não só na empresa onde eu atuo, né? Mas acho que numa escala quase que global, a gente tem visto que as pessoas estão trabalhando muito mais, né? A produtividade aumentou e até a níveis preocupantes, digamos assim. Então, o quanto também que o preconceito, né, alguns comportamentos estereotipados, assim, prejudicam a adoção, né? Às vezes a gente faz todo um esforço, constrói a melhor solução e esquece que do outro lado tem uma pessoa para usar o nosso produto, né? Complementando aí o que o Renato falou, eu acho que a situação que todo mundo está vivendo, né, de se ver isolado e procurar possibilidades de novos contatos e novas interações, facilitou muito isso aí, do pessoal enxergar que a tecnologia que já existia pode ser aplicada para outras coisas. Por exemplo, o teleatendimento, né, na medicina, isso já existia, mas foi um boom agora, porque as pessoas estavam com receio de sair de casa para fazer uma consulta médica, e isso foi disponibilizado, né? As empresas se movimentaram no sentido de ampliar a disponibilização desse tipo de serviço, porque antes era um serviço caro e pouco acessível, e no meio de um mundo novo, que as pessoas não podiam ter aquele contato humano entre si, a tecnologia que já possibilitava essa interação e que era pouco utilizada, virou a ferramenta mais comum. Então, hoje a gente se questiona, né? A ferramenta hoje está sendo adotada ou ela virou simplesmente o meio? Uma nova forma de fazer. E isso é um questionamento interessante que a gente também está trazendo para o grupo de pesquisa para tentar enxergar esse fenômeno. Perfeito. A gente está vendo também agora na área de educação, né, na própria UFRJ, né, educação à distância existe já há algum tempo, vem sendo estudado, a gente tem N dificuldades, né, mas está vendo aí que as pessoas estão começando a adotar. O período agora, próximo, já deve ter muita coisa online, né? A universidade está andando nessa direção, os cursos, alguns de pós-graduação, já estão
iniciando em breve, acho que graduação deve iniciar também alguma coisa, mas como o Arlindo falou, já existiam muitas iniciativas, mas também, por outro lado, do público tinha muito receio, né? Eram receios, medo de usar aquela plataforma, medo de usar, não acreditar, não confiar, né? A confiança, né, que o Paulo lembrou aí, é importante. Então, ou seja, confiança nessa vida nova, nesse novo normal, né? Confiar que o online é tão bom quanto o presencial, né? Então, é uma coisa que no grupo aí vai, oportunidade de estudo, né? A universidade segue em frente. É isso aí, obrigado aí, Bruno. É verdade, você comentou aí a coisa da confiança, eu fiquei pensando, né? Normalmente tem aqueles fatores que a gente estuda lá no TAN, de facilidade de uso, né? Da percepção da facilidade de uso, ou as coisas em geral que a gente passa nesse ciclo de adoção, né? As pessoas não tiveram muita opção, assim, elas tiveram que, até um fenômeno interessante ser estudado, né? Elas não tiveram a opção, ou se viram forçadas a usar, e aí eu acho que isso quebrou naturalmente a coisa do é difícil, né? As pessoas perceberam que hoje em dia a evolução das interfaces, a evolução da tecnologia em termos de facilidade de uso, né, deixou de ser um tabu. Então, o Renato, que está pesquisando a parte mais de atendimento psicológico, né, eu fico pensando que assim, existe uma preocupação clássica dos psicólogos, né, em termos do sigilo da sua consulta, né, do sigilo profissional que envolve a psicologia, né, e aí as pessoas desconfiam, falam, não, mas se eu fizer um atendimento online, né, eu posso ter um problema de sigilo aqui, nada com o meu atendimento, e isso pode me causar um problema. Bom, todos esses fatores, né, que eram fatores assim, ligados com confiança numa situação positiva como essa da pandemia, né, eles caem por terra, porque a necessidade de seguir em frente, de utilizar esse meio, né, é maior do que o medo de usar, a desconfiança, ou etc. As pessoas precisam seguir em frente. Então, eu acho, sim, que a gente vai ter efeitos assim, positivos. Não acredito numa panaceia, numa mudança completa de tudo, né? Posso estar errado, é claro, mas eu acredito que a adoção foi muito incentivada pela pandemia. Tá? Muita gente que não faria, viu que não é um bicho de sete cabeças, como a gente diz aí, tá? E que sim vai passar a fazer, vai passar a adotar, vai passar a considerar essas coisas nas suas práticas, né? Em diversos setores, educação, saúde, etc. Eu acho que a coisa é por aí. Né? Fala, Arlindo. Só complementando um pouco mais, né? O que eu percebi é que não foi a tecnologia que mudou agora durante a pandemia, foi o usuário mesmo. Então, a tecnologia é a mesma que a gente já tinha. Mudaram. Então, como as pessoas passaram a encarar, né, a tecnologia, isso que é o grande fenômeno para mim desse momento. Então, o porquê? Será que é só porque ele se viu privado que ele passa a usar? Ou tem algo mais? Será que é que ele magicamente ganhou confiança? Será que uma interfacezinha mais fácil, mais bonitinha, com um botãozinho de cachorrinho, vai fazer ele se sentir mais à vontade em usar aquilo? Então, foram coisas assim, né, que eu vejo que facilitaram, por um lado, e que deram um gostinho de pesquisa mais. Hoje todo mundo procura qual é um programa melhor para fazer uma live, para falar com a galera. Então, isso está mudando, né? Está fazendo o pessoal sair de uma inércia em relação à informática básica, vamos colocar assim, para um segundo patamar. Porque você vê que até o público que não tinha tanta facilidade ou que não tinha tanto interesse no uso
inicial de um computador, de um celular, passou a ser um consumidor mais ativo desse tipo de tecnologia. Então, esse é um fenômeno... A gente está com algumas perguntas aqui, mas eu queria que vocês aproveitassem e me falassem um pouquinho saímos dessa resistência, né, para uma adoção, e vocês acham que há agora uma sobrecarga, um exagero? Como é que vocês estão vendo esse momento de uso de tecnologia? Com certeza, né? Eu não sei vocês, mas alguém fala assim, vai ter uma live de não sei quem, eu já me arrepio todo, né? A gente passa o tempo inteiro sentado no computador, nós que somos da área da computação, né? A gente passa o dia inteiro sentado diante de uma tela, né? Trabalhando 8 mais horas por dia, né? E aí, no final, na nossa hora livre, no momento de lazer, sentar de novo em frente ao computador, na frente a uma tela, para assistir uma live, né, que se assemelha muito a uma videoconferência de trabalho que a gente teve ao longo do dia, algumas lives, né, algumas videoconferências, realmente é complicado. E a gente tem que estar atento, né, o tempo inteiro. Essa hiperatenção, esse hiperfoco ao longo do dia, eu particularmente noto, né, que ao final do dia de trabalho eu estou assim, muito esgotado. Não fisicamente, né, mas é um desgaste, assim, um cansaço muito grande, que eu não sentia antes, né, nas reuniões físicas, presenciais, onde você tem uma interação com o outro, né, onde a gente também brinca, fala de alguma coisa entre assuntos de trabalho, e isso meio que se perde. E a gente está o tempo inteiro disponível, né, para quem utiliza softwares ali que mostra a presença, o fulano está online, está ali verdinho. Então, vamos mandar logo, né? Por que eu vou esperar até amanhã? Pô, mas já são 7 horas, são 7h30. Não, mas já vou mandar que ele responde amanhã. Aí aquilo pisca na sua tela, você fala, já vou responder, já estou aqui, né? E você vai, o trabalho se misturou com a sua casa, né? Então, às vezes, você para uma reunião mais cedo para terminar de fazer o almoço, mas, por outro lado, e essas coisas se misturaram de um tal jeito, essa separação entre casa e trabalho, que já era complicada antes da pandemia, parece que ela se diluiu, né, num nível, assim, difícil para a gente, né, para o usuário. Não só a gente que é da computação, mas a quantidade de lives, no início era muito legal, né? Poxa, vai ter o cantor tal, o ator tal, a orquestra, a sinfônica, daqui a pouco você não aguenta mais, né? Ficar olhando para uma tela. Eu quis levantar esse ponto porque eu acho que a gente vai abrir aí várias novas pesquisas, né? Agora de sobrecarga, talvez, né? De adoção em excesso. A gente vai ter que estudar isso. Eu peço desculpa, vou ter que cortar aqui, que tem uma pergunta para o Paulo e depois uma outra pergunta para o grupo todo, tá? Vou passar aqui a pergunta para o Paulo. Paulo, quais seriam os critérios para mensurar a confiança? Da Tatiana, né? Então, Tatiana, cada área, né? A confiança é esse fenômeno complexo, né? Multidisciplinar. E cada área propõe uma série de critérios. Essa é uma coisa muito interessante da minha pesquisa, né? Que eu, além de ler artigos da computação em si, né? Tenho lido artigos, isso acho que aconteceu muito também com o Renato, que pesquisa TDAH, porque ele deve ter lido de artigo da área médica, né, Renato? Deve ter sido uma coisa bem interessante. Então, assim, é multicritério, é difícil falar de um único critério, porque a confiança ela é um fenômeno que depende de contexto, né? E essa coisa contextual, ela faz com que, em cada contexto, né, esse fenômeno seja mensurado de uma forma distinta. Na minha pesquisa, o que eu estou buscando é utilizar técnicas clássicas, né, de análise de redes sociais, né, que elas olham muito o discurso, muito a questão dos sentimentos, e polarizam como negativo, positivo, né? O que a gente consegue em redes sociais hoje, né, com ferramentas de computação, é criar análises nessa linha. Então, o que eu justamente quero propor é um recorte, né, um mini recorte, para mensurar a confiança sobre dados estatísticos, estatísticas públicas, tecnologia, mas eu poderia dizer assim que cada área, né, tem cada área em específico, cada fenômeno em específico, né, ele vai abordar
a confiança vai tentar medir a confiança de uma maneira específica. Eu sei que eu não estou te dando uma resposta de sim ou não, né? Mas é que é um fenômeno realmente complexo, e aí fenômenos complexos têm essa característica, né, de multidisciplinar. Então, para a psicologia tem um jeito, para a administração tem outro, né? E a minha abordagem vai ser com análise de redes sociais, essa coisa da análise do sentimento, né? É isso. Ok, obrigada, Paulo. Eu vou trazer aqui a outra pergunta. Ela fala dessas áreas delicadas, né, de saúde e educação. Se vocês acreditam que existem riscos na adoção integral da tecnologia e na exclusão do presencial. E pergunta também se vocês conseguem perceber limites, né, entre essa adoção integral e exclusão do presencial. Deixa eu comentar, então, uma coisa que eu percebi durante o próprio estudo da revisão de literatura, né? A questão da exclusão do presencial. Ela tem dois lados, né? Por exemplo, conversando com profissionais da área de saúde, eles colocaram que um problema quando eles atendem crianças é porque a criança depende do pai. O pai tem que levar a criança para o tratamento. E tem muitos pais que não admitem que o filho tenha algum tipo de distúrbio neurológico, né? Porque o TDAH está nessa classificação de distúrbio neurológico. Tem muito preconceito. Ah, não, meu filho não tem, não vou levar. Ou então leva na primeira consulta, e aí o profissional faz esse diagnóstico, né? Ou levanta a hipótese de um transtorno como o TDAH, os pais já não querem voltar. E aí, um dos artigos do ano passado, publicado em 2019, o pessoal usou uma solução muito interessante, né? Pegaram a tecnologia, que é o neurofeedback associado com jogos sérios, né? Que está tendo um resultado muito positivo nessa área, e fizeram de tal forma que a solução pudesse ser utilizada em casa, e os dados são transmitidos pela internet e o psicólogo acompanha da clínica. E aí, olha o que acontece, né? A adoção da tecnologia foi muito mais bem sucedida. A mesma tecnologia, né? O mesmo jogo, o mesmo aparato tecnológico, o mesmo hardware medindo as ondas eletroencefálicas, só que agora não no consultório, mas em casa. Então, às vezes, o não presencial tem suas vantagens, né? Mas é claro que, de um ponto de vista geral, está longe de ser uma questão fechada, né? Como o Paulo falou, a gente acaba abordando problemas complexos, né? Então, dizer sim ou não é impossível, né? Mas é muito interessante a gente observar isso em cada pesquisa. Por outro lado, Renato, eu insisto em dizer que a adoção integral ela nunca vai existir. A gente sempre vai precisar do humano interagindo com o sistema de alguma forma. Então, não há, por mais que seja simples e a gente tem um robô para automatizar aquilo, a gente vai precisar de um humano para interpretar os dados, fazer algum tipo de análise. Então, inteligência artificial está aí para isso, né? O pessoal vai me escutar falar isso e vai querer me bater, mas não acredito que a computação chegue num patamar de isolar o humano. A gente vai precisar, sim, ainda, mínima talvez, mas o humano tem papel fundamental na tecnologia. Sem ele não há porquê, né? O humano, ou o animal, ou, enfim, a forma viva tem que ter alguma interação, porque senão a gente vai entrar num outro mundo que não é esse que a gente conhece. Talvez seja o futuro, mas não vejo isso tão próximo. Falando aí de futuro, Arlindo, eu vejo muito, assim, a tecnologia ela não veio para substituir nada, ela veio para agregar, trazer melhoras, né? E eu comentei durante a minha apresentação do termo existente agora, que é o nativo digital. Então, são pessoas que vão ter mais facilidade em aceitar essas tecnologias, vão acreditar, vão ter mais confiança no smartphone, no que vem. Você falou aí da telemedicina que existe há um tempão. Só que ela existe há um tempão com gente de mais idade, que não é um nativo digital. O rapaz que, sei lá, tem 20 anos agora, ele vai confiar na telemedicina muito mais do que meu avô, né? Então, eu acho que não só, como você falou no início, né? Não só a tecnologia está aí, mas o que está mudando são as pessoas, o público está mudando, a visão do público, né? Como o público está vendo isso, né? Não acho que vá substituir 100%
um humano em muitas tarefas, em muitas ele pode substituir, mas em algumas ele é impossível ainda. Não sei se o ainda é válido para o dia de hoje. Tá bom? Sobre essa história da adoção integral na medicina, né? Renato comentou, assim, o que eu percebo, né? Renato pesquisou muito mais essa área do que eu, mas o que eu percebo é os médicos, eles gostam da conveniência, né? De poder, como todos nós, né? Poder utilizar para a telemedicina para eliminar essa questão das limitações de espaço e tempo, né? Tem um espaço aqui de poder fazer uma determinada análise, etc. Mas ainda a gente não tem tecnologia que, por exemplo, o exame clínico, tá? O toque, ou algumas coisas que o médico ainda precisa, né, do contato com o paciente para poder ter um diagnóstico mais apurado, né, e mais preciso, né? Então, assim, eu não acredito assim numa adoção integral, né, da tecnologia, ou seja, tudo 100% digital, etc., né? A gente ainda vai precisar muito de interações presenciais, físicas, né? Principalmente numa área como a medicina, né? E não vejo assim um cenário, né, de adoção integral, né? Mas quem sabe prever o futuro é uma arte complicada, né? Acho que muita gente já tentou prever o futuro e a gente ainda não conseguiu criar uma tecnologia para isso, né? Então, como será amanhã? Difícil dizer, mas assim, acho que está longe da. O futuro é o futuro, a gente não tem ideia de como vai ser hoje. Não tinha ideia de como seria 2020. Mas numa análise de risco, e fazendo uma análise de risco empírica e totalmente qualitativa da minha cabeça, acho que o risco ainda é baixo, tá? No momento atual que a gente vive, né? De uma adoção integral. A gente precisa entender o que é isso de adoção integral. Né? Tem que definir o integral. Um ponto que eu queria trazer é da construção social da tecnologia, né? Só vai haver essa adoção integral no momento em que, seja lá o que for integral, no momento em que a sociedade for aceitando. Eu acho que é um pouco o que o Elton falou, né, dos nativos digitais, que a coisa vai ficando mais normal, mais cotidiana. Para a minha geração não é assim tão normal, né? A gente tem que se preparar, tal. Mas para as novas gerações isso já está meio que permeado aí na vida. Então, talvez vá cada vez mais fazendo parte do dia a dia. Mas tem essa questão do que é aceito pelaquela sociedade, né? O que é aceito culturalmente. Não adianta. Esse foi um momento em que, por uma necessidade, todo mundo se abriu para essa aceitação, né? Todo mundo eu não sei, mas a grande maioria. E o que a gente vai poder estudar aí no futuro é se gerou aquela sobrecarga que a gente falou, né? E talvez a gente volte a valorizar mais o presencial, não sabemos aí. Eu vou prosseguir, tem aqui um comentário, vou passar o comentário para vocês, tá? É um comentário da Natália. Por mais que essas tecnologias videochamadas já estivessem sendo aplicadas na atual situação, nos faz ver como um mundo novo antes eram usadas esporadicamente, mas agora é quase uma regra, né? Ela está falando dessa coisa que agora está direto. Vocês querem comentar? Assim, só voltando também um pouquinho, né? Acho que é isso aí, voltar a ser uma regra. Estou lembrando aqui de um evento nativos digitais, como eu falei, né? A gente já tive experiência de pessoas que dizem que não entendem nada de tecnologia, eu não entendo nada, eu não gosto. Isso é um nativo digital, uma criança. Não entendo nada de informática, não entendo nada de tecnologia. Só que acha as coisas no Google mais rápido do que eu.
acham as coisas dentro do computador mais rápido do que eu. Né? Então, você pergunta, como é que eu faço tal coisa? Ela já está com aquela resposta na ponta da língua e você ainda nem conseguiu abrir o Google. Né? Então, isso é uma coisa. Né? Voltando aqui para a Natália, né? É um normal, é um novo normal. Né? Nesse novo normal, a gente está se adaptando, a gente está aprendendo, a gente está estudando, a gente está avaliando o que é melhor, o que não é, né? Qual a melhor vacina, qual a melhor forma de dar aula, qual a melhor forma de atender, o médico atender. Né? Então, acho que nesse mundo novo a gente está aprendendo, né? Aprendendo, trazendo conhecimento, né? É o FRJ gerando mais, é o FRJ e todas as universidades, né? Trazendo conhecimento, trazendo oportunidade de pesquisa, trazendo oportunidade de novos conhecimentos, agregando valor à nossa sociedade, né? Então, eu acho que, assim, é um novo normal, né? Hoje é regra você usar a internet para fazer compras, que seja. Vamos aprender com isso, vamos avaliar como é que pode ser melhor isso, né? Minha opinião. Obrigado. É a adaptação digital, né, da nova era. A gente teve aí outro comentário da Cristina Silveira falando da tendência, né, que em todas as áreas, é essa coisa híbrida, né, de tecnologia e presencial, sendo que atualmente a gente está aí com um foco maior no tecnológico. Vocês querem comentar? Aquilo que a gente sempre escuta da professora Mônica nas reuniões de pesquisa, né? O caminho do meio, né? Às vezes a gente quer atingir um patamar, né, inalcançável para o prazo que a gente tem ali no nosso estudo, pela viabilidade das ferramentas que a gente alcança. Então, a questão é realmente do hibridismo, do caminho do meio, né? Nem totalmente tecnológico e nem também refutar a tecnologia. Um exemplo do que a gente está dizendo aqui, até do comentário que a Natália fez também, a gente está aqui conversando, tá a minha avó me ligando aqui pelo WhatsApp de chamada, eu tive que recusar, né, porque ela não usa o YouTube ainda, então ela não sabe que a gente está aqui conversando, mas é uma nova realidade, né? Eu não imaginava, né? Para a geração da minha avó, como ela está falando dos nativos digitais, você vê uma senhora de 94 anos, né? Imagina que na época em que ela estava lá nos seus 20 anos, como o Elton falou dos nativos digitais, isso nem sonhava ser uma possibilidade, né? Então, eu vou ligar para ela daqui a pouquinho, mas é exatamente isso que a Natália falou. Se não for pela videochamada, como é que ela fala comigo hoje? Como é que ela me vê, né? Não me vê mais, né? Então, eu em casa, por exemplo, não tenho, né, um telefone fixo, só tenho celular. Já sou desses, né? Já não tenho mais fixo. Então, ela realmente tem que usar o celular para falar comigo, senão não tem jeito. E uma coisa que me chamou a atenção no comentário da Cristina é que a gente em computação, desde o primeiro semestre, a gente escuta falar no hibridismo, né? A gente nunca está num ambiente homogêneo ou totalmente heterogêneo. É sempre um ambiente híbrido, tanto em equipamento, tanto em linguagem de programação, e isso faz parte da nossa cultura, né? Da nossa formação. Eu acho que, por conta disso, foi tão fácil para a gente se adaptar nesse novo modo de vida, né? A Cristina... É isso, a Cristina Exatamente, comentando aí com a falou, gente. o caminho do meio. Gente, é isso. Faltam 20 minutos para a gente acabar a live. Eu queria saber se vocês têm alguma consideração final que queiram compartilhar aí com o pessoal. Acho que só agradecer, né, a oportunidade da gente estar aqui. É uma oportunidade também da gente se reencontrar, né, de celebrar aí o Festival do Conhecimento, mas também da gente poder reencontrar o grupo, né. Alguns colegas aí que eu não vejo, nem em vídeo chamada a gente tem se esbarrado em alguns casos, né. Então é um prazer estar aqui com vocês, poder participar desse grupo de pesquisa. Agradecer mais uma vez a professora Mônica também, que possibilita, né, os nossos trabalhos, as nossas investigações aqui. Agradecer a todo mundo que teve a paciência e a bondade também de nos acompanhar aqui até agora, 1h40 já aqui da nossa transmissão. E é isso. Eu também queria agradecer, falar que é excelente oportunidade de estar com vocês de volta, né?
como o Renato comentou, faz tempo que a gente não está todo mundo no mesmo horário junto, né? O grupo tem produzido bastante, mas essa é uma oportunidade boa. Estava pensando aqui na coisa do presencial versus virtual. A gente não vai ter aquela oportunidade que o Arlindo forneceu, né, de trazer uns quitutes lá da terra dele para a gente, né? Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai ter, né, Arlindo? Com certeza. E muito bom estar com vocês. Muito obrigado, professora Mônica. Obrigado ao FRJ pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E todo mundo aí que está conectado, né, e ficou com a gente esse período. Espero que tenha sido bacana e útil aí para vocês. Obrigado. Pois é, depois de tantos agradecimentos tão completos, né? Só resta mesmo dizer obrigado e passar a voz para os próximos aí. Olha, eu já falei na minha fala, né, já coloquei agradecer ao FRJ por tudo que ela me proporcionou. Minha vida, grande parte dela foi lá dentro. Comecei minha vida profissional lá dentro, minha vida acadêmica continua. Hoje, não só da UFRJ, mas também um pezinho na Rural, um pezinho em outras parcerias que a gente está sempre participando. Mas tudo isso só foi possível graças ao UFRJ. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar o UFRJ pelo seu centenário, né? Não é um nome estranho, faz centenário, mas estamos aí com 100 anos, com o mesmo vigor que ela começou em 1920. Tá? Parabéns, UFRJ. Parabéns para todos nós. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada aí pela participação de todos, pelas perguntas. Teve várias pessoas dando parabéns pelas pesquisas, né? E é um prazer, sim, estar aqui com vocês de novo, sem os quitutes lá da Bahia, né? Que a Arlindo traz, mas com essa troca aí, essa energia boa de construção. E a gente sempre desfruta aí. Muito obrigada a todos que assistiram a gente até agora. Até uma próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.